Olá a todos, hoje mais um dia de live, espero que vocês possam desfrutar bastante. Eu vou aguardar antes de começarmos pelo menos alguns segundos para que a rede social avise as pessoas da live. Hoje abordaremos alguns temas diferentes, mas amanhã eu gostaria de falar sobre um tema, que seria a alma. Então amanhã falaremos sobre o tema a alma. Não percam a live de amanhã, sempre no mesmo horário, 6 horas e 33 minutos. A de hoje, eu preciso lembrá-los, e lembrar a mim mesmo, porque é assim que funciona, né? De que nós estamos dentro de uma experiência perfeita. Muitas das vezes nós achamos que temos responsabilidades sobre as coisas nesse mundo. E muitas vezes acreditamos que temos responsabilidades sobre coisas que não temos responsabilidade. E coisas que temos responsabilidade muitas vezes não assumimos. Existe muita coisa que compete a nós fazermos. Existe muita coisa que compete a nós assumirmos a responsabilidade. Mas existe uma coisa, que é este corpo. Por que eu quero falar sobre este corpo? Porque a gente não percebe a beleza desse corpo além de olhar no espelho. Além de ler algumas coisas, que esse corpo é capaz de fazer isso, fazer aquilo, a perspectiva de que o Criador pegou cada um de nós e nos deu de presente um veículo, e nos deu de presente uma forma criada por Ele, o corpo humano. E assim, a gente até sabe disso, mas não dá valor. Seria como se a gente não acordasse para o fato de que este corpo age 90% no automático. O que significa isso? Significa que nos esquecemos, achamos que isso é um acaso. Eu não sei que maluquice é essa, a gente tratar esse corpo como algo separado do Criador. Como se esse poder supremo, essa energia suprema, onipresente, onisciente e onipotente, não tivesse feito um trabalho perfeito. E ela fez um trabalho perfeito. Esse poder fez um trabalho perfeito. Se você observar este corpo, se você estudar um pouco sobre ele, todo ele é perfeito. Qual é a parte que compete a nós? Utilizar esse corpo. Pelo tempo que esse corpo tem as propriedades que permitem a alma estar dentro dele. Por exemplo, quando o Criador fez essa forma, Ele já fez funcionando. Nós estamos dentro de um corpo que já está funcionando. Nós temos apenas que colocar combustível. Comida, água, ver o tempo de atividade, o tempo de descanso, desfrutar dos sentidos que esse corpo possui. E fazer todas as atividades que muitos chamam de missão de vida, propósito de vida, que é o que você vai ser nesse mundo. O que você vai ser nesse mundo é a tua identidade. Mas o que você usa, este corpo, ele é em si mesmo
funcional. Você não precisa se preocupar com a temperatura do corpo. Quando eu digo não precisa se preocupar, é no sentido que a temperatura do corpo já está sendo pensada, cuidada. Não é você que decide respirar. O pulmão já tem suas funções. O coração tem suas funções. O cérebro tem sua função. E todas essas funções, embora dê a impressão que é você que as faz, não. Elas são independentes de você. Elas existem por si só, já funcionando. E aí você pega esse corpo e faz com ele, toma com ele decisões que a gente vem tomando nesse mundo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou ser um artista, vou ser um engenheiro, você vai, você casa e você tem filhos. Essas coisas que são próprias da tua identidade, da tua vida, da tua jornada, enquanto este corpo está operacional. Mas a gente não se dá conta de que nós temos um corpo maravilhoso para uso, de presente para nós, por um período de tempo. E é um tempo maravilhoso a nossa jornada. Se você olha para trás na sua vida, muitas vezes você pensa nisso, daria um livro. Por que que você fala daria um livro? Porque você reconhece a aventura humana que você participa, que o Criador deu a você. E você é o personagem principal da tua história. Não existe personagem principal que não seja você. Por que que não existe? Porque você dorme com você, você acorda com você, você fica 24 horas com você. O resto são figurantes, pontas. E o Criador fez de um jeito tão perfeito que você fica dizendo, fulano tem uma história melhor que a minha, ou sei lá o quê. Entende isso? E não valoriza o seu personagem. A gente nasce nesse mundo, dentro desse corpo, e vem alguém nos dar um nome. Depois ficam nos ensinando coisas. Mexa nisso, não mexa naquilo, isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer. Você vai se tornar tal coisa, você vai estudar ali, você vai trabalhar ali. Você vai casar, vai ter filhos, e por aí vai. E vão formando em você uma estrutura. E você se olha no espelho, colocando a camisa para ir para o trabalho, e você diz assim, eu sou um engenheiro de sucesso, um médico de sucesso. Eu sou uma pessoa que tem um subemprego. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque você fica comparando. Eu estou sozinho nesse mundo. Eu não encontrei minha alma gêmea. E por aí vai. E por causa da identificação com este corpo, e por causa da identificação com a estrutura da tua identidade, é que o ser humano sofre. É que a gente sofre nesse mundo. Toda causa de sofrimento tem a ver com esse corpo e com a estrutura de nossa identidade. Como, sob que perspectiva enxergamos as pessoas, enxergamos o mapa, enxergamos a jornada que vivemos nesse mundo.
Imagine. Por que é que sofremos? Qual a causa do sofrimento? É como reagimos às coisas. Entende isso? As coisas acontecem numa jornada, numa história. Como reagimos a essa história é que causa a alegria, o prazer, a dor, o sofrimento. Por isso que é importante a gente se conhecer. Porque se conhecendo a gente sabe como sair desse sofrimento. Como ir para essa experiência, para esse estado de êxtase, esse estado de felicidade. Esse estado onde você é um vencedor. Esse estado onde você é um príncipe, filho do rei. Esse estado onde você sabe. Esse estado onde você é. Imagina. Por que existe o sofrimento? É a sua maneira de entender as coisas. É sua perspectiva. Imagina assim. Você tem uma identidade. E essa identidade é a soma de várias coisas. Tudo que você aprendeu nesse mundo. Todas as coisas pelas quais você passou e foram enriquecendo o que você chama de eu sou isso. E aí inclui teu nome, o tempo que você tem nesse corpo, a estrutura desse corpo física, as coisas que você aprendeu de identidade, como por exemplo, eu sou um herói, eu sou uma pessoa boa, ou então eu sou um banana, eu não sou uma pessoa boa. Tudo isso é uma construção. Isso não é você. Isso é a estrutura com a qual você se apresenta a si mesmo e ao mundo e às pessoas. E quando a gente fala que precisamos crescer ou aprender alguma coisa ou melhorar algo, é esse ponto. O que podemos fazer para melhorar a nossa estrutura? O que precisamos adicionar aí? Que qualidades precisamos adicionar a nós mesmos? Que qualidade precisamos adicionar no que eu penso sobre mim mesmo e no que eu penso e demonstro que eu sou para o mundo? Se você tem uma ideia sobre você mesmo não muito boa, você precisa mudar isso. Não é uma questão assim, você precisa mudar isso e vou te largar. Não vai ser assim. Ok? Se você quiser mudar, fica comigo. Essa estrutura precisa estar incluída nela. Coisas de valores tão preciosos, como por exemplo, o amor a Deus, o respeito ao Criador de nós mesmos, o nosso Pai essencial. Se você diz para você mesmo, eu não acredito em nada, durante toda a sua vida, você vai esbarrar com coisas que você estará negando para justificar o que você disse que você é e o que você diz que você é para as pessoas. Eu não acredito em Deus. Gente, Deus não é para acreditar nele. Felizes que têm fé, felizes aqueles que acreditam, porque deles é o reino dos céus. Mas Deus, o poder criador,
É um fato. Talvez a gente não acredite no personagem criado. Por exemplo, chegam para a gente e dizem assim: existe um lugar chamado céu. Eu não quero discutir isso, tá, gente? Eu só estou falando que isso é uma metáfora. Existe um lugar chamado céu. Nesse lugar está cheio de borboletas, gramado sem insetos. À noite tem vagalume. Acho que nem sei se tem noite. Mas nesse lugar tem um trono muito bonito e Deus se senta nele com uma barba branca, cabelo branco, com aparência de sábio. E dali ele manda e coordena o universo todo, usando os seus anjos, seus mensageiros. Ok? E você precisa confiar que ele está fazendo um bom trabalho. Isso é fé. Jesus, quando ele falou sobre esse poder, ele disse outra coisa. Ele disse que o reino dos céus está dentro de nós. O reino dos céus é onde Deus está em seu trono, está em seu lugar, está aí posicionado. Dentro de cada partícula de matéria é uma energia que está aí. Por trás de cada ilusão da forma, tem uma energia que está aí. Tem uma luz que está aí. Essa luz é a vida. Essa luz é a luz do Espírito. Deus é Espírito. Sua forma é onipresença. Ele é onisciente, onipotente. Todas as coisas e formas que existem, é Ele mesmo. Em algumas culturas, eles dizem que nós vivemos uma ilusão criada por esse poder. Esse poder criou todas as formas, a natureza de si mesmo. Ele se transformou em tudo que a gente conhece. É sua forma exterior. Ele criou essa ilusão. Na verdade, continua sendo Ele mesmo. Continua sendo a luz eterna. A vida eterna. Isso é fato. Você pode, a partir da tua perspectiva, olhar e falar: isso tudo é um acaso. É tua perspectiva. Você pode falar: existe um céu, onde um ser de barba branca está sentado num trono, mandando em tudo. É sua perspectiva. Jesus falou: Deus é luz e nele só há luz. Tudo que você conhece, Ele está, Ele é. E é assim que você tem que se relacionar com as suas criações, com as suas criaturas. Ele é a criatura. E essa perspectiva de entendimento está na Bíblia.
aquele Espírito, aquela luz que está dentro de você, estava aqui antes da criação do mundo. Antes dele, de si mesmo, criar os elementos. Terra, água, fogo, ar. Antes dele separar em matéria, antes dele criar os elementos, porque aí ele começou a criar algo. Quando foi esse princípio, eu não sei. O ponto não é isso. O ponto é que é assim. A vida está dentro das formas. As formas foi criada, mantém, é sustentada e é a exteriorização da vida também. Deus criou e Deus é e está na forma. Amanhã falaremos sobre o que é a alma, o átma, a luz, o Espírito Santo. E se você olha, são perspectivas. Em quem você acredita para criar uma perspectiva sobre o mundo? Gente, você tem que pegar credibilidades. Livros, pessoas que têm credibilidade. E aí você pega várias pessoas. Essa aqui tem credibilidade? Tem. Ah, não, esse aqui tem mais diploma que este. Você entendeu? Ah, esta escritura é verdadeira, aquela é falsa. Esta religião é verdadeira, a outra é falsa. E por aí vai. E aí você chega naquele ponto em que você se pergunta: quem é neste mundo? Quem é neste mundo que você ouviria? Sem dúvida. Quem é que tem credibilidade? Quem é que tem mais credibilidade? Um exemplo, Jesus. Mas se ele é alguém que você não duvida do que ele diz, se ele é alguém que tem credibilidade, que você acredita, o que ele falou, procura ver suas palavras, não interpretações, tá, gente? Suas palavras, para começar a ver a vida externa, a criação, com a perspectiva dele. Esse é o primeiro passo. A importância de um mestre. É necessário você ouvir um mestre. É necessário você ouvir aquela pessoa que nasceu nesse mundo para transmitir uma mensagem, e essa mensagem é Deus. E nenhum deles, falou outra coisa, a não ser que Deus é luz. Deus é a vida dos homens, a vida eterna. Onipresente, onisciente e onipotente. E que nascemos para este mundo. Esse vai ser o assunto da manhã. Que nascemos para esse mundo. E enquanto temos essa forma, vivendo nesse mundo, sempre vai haver aquela... O que me criou? Quem me criou? Quem pode me responder o que eu estou fazendo aqui? Entende? Quem vai me dizer a verdade? Quem diz a verdade? Quem sabe? Quem é essa verdade? Quem viveu essa verdade? Porque essa pessoa tem credibilidade. E se eu tiver que escolher alguém para ouvir,
Se eu tiver que escolher alguém para ler sobre ele, o que ele falou, vai ser a pessoa que eu não vou ter dúvida. Depois que eu tiver a perspectiva que Jesus tinha, que a gente nunca vai ter a perspectiva tão clara como ele, mas ele nos ensina a entender isso. E quando você começa a ter a clareza, através de entender e experienciar a vida, de mudar sua perspectiva para uma perspectiva dada, oferecida pelo Mestre. Quando você começa a ter essa perspectiva de como ver, como enxergar, como se relacionar nesse mundo, aí você pode ler as coisas que foram escritas por poetas, por cientistas, por filósofos. Aí você pode ler tudo, porque você já tem a perspectiva. Você só vai buscar nas coisas que eles falavam, nas coisas que eles escreveram, para melhorar, enriquecer tuas informações sobre aquela perspectiva e te ajudar a avançar nessa coisa chamada evolução. Não a evolução das espécies, isso é outra história, isso é genética. Eu falo da evolução da alma. A gente está aqui. A gente sempre esteve aqui. E a gente está aqui, e uma das coisas é a evolução. Sem as perspectivas, mas usando uma perspectiva só. Continuando usando a perspectiva de alguém como Jesus. Junte tesouros que o ladrão não rouba. A traça não corrói. Porque tudo o que você conseguir nesse mundo, qualquer coisa que você consiga nesse mundo, você não vai levar. Entende isso? Você só sai daqui carregando o estágio evolutivo que você está. Só isso. É o único tesouro. E quando eu falo isso, muita gente pode perguntar assim: quer dizer que eu não preciso ficar rico? Quer dizer que eu não preciso ter sucesso? Quer dizer que eu não preciso ter abundância? É nada disso. É nada disso. Tiveram mestres que foram simples sapateiros, carpinteiros, poetas, filósofos, tiveram escolas, mas tiveram mestres que foram reis, nobres da história. Os mestres são como nós, eles vêm a esse corpo e têm atividades aqui. E decidem, escolhem ou vivem a atividade que lhes foi atribuída naquela jornada que compete a ele viver. E quando um mestre, como Jesus diz, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não estava falando de ter ou não alguma posse. Não é isso que ele estava falando. Ele estava falando, a pessoa que não consegue entender o que ela é e o que ela vai levar, não consegue entender
que tudo que você vai desfrutar, conseguir, amealhar, ter, possuir nesse mundo, você não vai levar. O fato de não vai levar, muita gente tem uma perspectiva errada disso. Ela fala, já que eu não vou levar, então para que eu vou correr atrás? Gente, você quer o que existe nesse mundo de recursos? Quando o Criador fez esse universo, ele disse, as formas estão aí para você dispor delas. Você dispor delas. Entendeu? Os recursos estão aí para você dispor deles. Por que o ser humano sofre? Porque ele consegue um recurso desse mundo e ele acha que esse recurso ele não vai perder. Todo esse recurso que você tem, que você desfruta, é provisório. Entende isso? É uma ilusão acreditar que vai ser seu para a eternidade. Sabe, de repente você fala, tem gente que acredita em outras vidas, né? E aí, algumas dessas pessoas, isso está na história, algumas dessas pessoas pegaram seu ouro, suas riquezas, e colocaram em suas tumbas, para garantir que ele não vai começar outra vez, que ele não vai começar de novo sua luta por riqueza. Porque ele gostou, que ele gostava, que ele amealhou as riquezas. Ele queria continuar com elas, mas ele não queria nascer sem elas. Então ele falou, eu vou garantir que no outro mundo eu leve o que eu já consegui. Entende isso? Eu dei um exemplo de uma pessoa com Alzheimer. Eu já dei esse exemplo. Portanto, eu não vou explorar muito. Mas a pessoa pegou um bem que ela conseguiu, já em estado avançado de Alzheimer, mas ainda lúcida o suficiente. Ela olhou aquilo e falou, era um carro. Ela olhou aquilo e falou assim, pena que eu não vou poder usufruir. Entendeu? Não é uma coisa assim, eu vou morrer, quero esse carro na minha tumba, porque quando eu nascer de novo, o carro vai estar lá me esperando. Isso é ser humano maluco, em suas perspectivas loucas. A mensagem do mestre era só uma, só essa. Desfrute desse mundo. Lute, consiga o que você quiser. Seja a melhor versão de si mesmo. Entende isso? Seja a melhor versão de si mesmo. Desfrute. Tudo está aí para você. Aprenda a trazer para você os recursos que estão aí. Mas lembre-se, não ache que isso é a razão de você existir nesse mundo. Você pode ter ou não ter, você pode conseguir ou não conseguir, você pode ser ou não ser um monte de coisas. Você pode ter sucesso ou não. Mas uma coisa é aquilo que Jesus disse. Deus na frente. Deus é mais importante que qualquer coisa que você pode conseguir nesse mundo. Essa perspectiva, esse autoconhecimento da essência do que você é, esse autoconhecimento vai fazer com que você desfrute sem culpa. Desculpe. Vai fazer com que você consiga e desfrute das coisas, que você tenha uma vida o melhor que você puder nesse mundo.
o melhor que você conseguir. Sabe, deixar para gerações, ok? E ter essas coisas enquanto você tem saúde, enquanto você ainda não é doente, suficientemente velho para perder a noção. Sabe, não é que você... Porque muita gente pensa assim, esse é o problema que o ser humano tem. Um dos problemas. Se essas coisas eu vou perder, por que eu vou atrás? Só que ensinaram para ele. É bem assim, ó, olha, imagina uma propaganda de uma casa num condomínio fechado. Você está assistindo aquela propaganda, estão te mostrando as fotos, um filme sobre uma mansão, um condomínio fechado maravilhoso. Sabe o que normalmente eles dizem para você? Venha aqui ser feliz. Entendeu? Teve eu não lembro se era filósofo, a profissão dele, eu não lembro, chamava Epicuro. O pessoal de publicidade talvez lembre disso. Ele, quando fazia propaganda sobre algo, ele dizia assim, acho que até escrevia nos muros, era alguma coisa assim, eu não me lembro bem, porque eu não estava naquela época, eu só li e esqueci. Vamos dizer, exemplo, essa coisa que eu estou dizendo para você possuir, compre essa casa. E ele põe uma observação. Felicidade não incluída. Entendeu? Agora, nesse mundo dizem o contrário para você. Encontre sua felicidade num condomínio tal. Vá e descubra Shangri-La. Encontre um lugar, um universo, um mundo de paz física. Eu não lembro de ter lido que um dia o mundo definitivamente vai se tornar em paz. Não. Um dia definitivamente você vai estar onde existe paz. Mas não é nesse mundo físico. Paz na terra, você precisa encontrar lá dentro. Não do lado de fora. Do lado de fora as guerras sempre existiram. E pelo jeito vão continuar. Esse mundo físico, ele muda o tempo todo. Os elementos se transformam o tempo todo. Nada é definitivo. Absolutamente nada criado se mantém eternamente. A única coisa que é eterna é Deus. A única coisa que é eterna é a vida eterna. A única coisa que é eterna é a luz. É o Espírito. Não a matéria. E quando foi criada a matéria, Deus colocou o Espírito Santo, o Espírito, a luz. Ele colocou o sopro dele dentro da forma. Essa é uma metáfora, mas é para entender, é para raciocinar, para facilitar o raciocínio. Amanhã falaremos sobre isso, tá? Ele colocou dentro desse corpo a alma, ele colocou dentro desse corpo o Espírito que é santo. E quando ele fez isso, ele deu ao ser humano o livre-arbítrio. Existe aquela metáfora de que quando Deus criou a terra, ele criou Adão. Logo depois ele criou Eva. Independente das piadinhas que fazem por aí, tá? O que ele não fez de melhor no Adão, ele pôs na Eva. Tem umas piadinhas assim. Quando ele criou esse casal, ele fez uma experiência com eles. Você pode entrar nessa jornada, sendo Adão, vivendo como Adão, respirando como Adão, existindo como Adão, indo dormir como Adão, se alimentando como Adão, casando, tendo filhos, constituindo família, constituindo bens,
usufruindo de toda a riqueza que tem, que foi dada a você, para usufruir. Ou estar comigo. Estar comigo significava: a perspectiva que você tem da vida é a minha. A perspectiva que você tem de si mesmo é a que você tem por ser um comigo. A perspectiva que Adão tinha de tudo era a perspectiva de ser claro, de ser fresco o entendimento, porque ele e Deus era um. O Criador fez ele do barro, soprou sobre ele o Espírito Santo, mas ele, enquanto integral, não perdeu a consciência de que ele era um com Deus. E aí começou uma coisa chamada livre-arbítrio, que é: você tem duas escolhas. Estar nesse mundo comigo e estar nesse mundo sozinho, sem a minha visão. Esse era o livre-arbítrio. E que fez Adão? Que fez Eva? Escolheram. Eles escolheram. Caminhar nesse mundo como Adão, como Eva, para experimentar como seria ser dono de si mesmo, entender as coisas na perspectiva que nasceria da experiência com tudo. Isso é uma metáfora, gente, não quer dizer que foi real, que isso aconteceu. É uma metáfora sobre o livre-arbítrio. E Adão e Eva viveram nesse mundo, tiveram filhos e seguiram suas vidas. E a experiência do Verbo feito carne é de chegar para esse Adão que vive em 2023, 2020, 2024, que vive nesta época, ou em qualquer época que a civilização existiu, e chegou para ele e repetiu aquilo que foi dito no início. Quer voltar para casa? Quer voltar a ser aquele Adão consciente, um comigo? Porque eu, mestre, eu sou um com Deus, igual no princípio, na primeira criatura. Você quer voltar para casa? Você quer voltar a estar comigo? A viver essa vida comigo? A saber, sentir e ver que tudo que existe é minha forma? Quer voltar para casa? Quer conhecer a si próprio, que você na verdade é o sopro, a santa respiração, que você na verdade é a alma, que você na verdade é a luz, o espírito e não a matéria? Você é aquele que vive e usa os sentidos desse corpo para ver através dos olhos. Mas você está aí dentro, vendo, usando os sentidos. Só que você não sabe mais o que você é. Quer voltar para casa? Isso é livre-arbítrio, entende? E o ser humano sempre vai poder escolher, durante sua jornada, quanto de entrega. Quanto de entrega. Quanto dessa sede ele quer ser saciado? Quanto desse livre-arbítrio
Ele vai querer para a sua vida. Por quê? Ver essa vida com a perspectiva da estrutura da identidade é uma coisa. Ver esse mundo com a perspectiva de um iluminado, um ser claro que conhece, é diferente, é outra perspectiva. Entende? Totalmente outra perspectiva. Maravilhosa perspectiva. Maravilhosa perspectiva. É a perspectiva dos santos. É a perspectiva dos mestres. É a perspectiva dos anjos. É a perspectiva do Verbo feito carne. E das pessoas que ele resgatou, que ele resgata e ainda vai resgatar nesse mundo, porque é ele que oferece o outro lado, a opção do livre-arbítrio. A opção de voltar para casa. A opção de fazer parte desta jornada humana, ou voltar para casa. Fazer parte dessa jornada humana, ser um ser que tem Deus no coração. De verdade. E isso tudo, amanhã falaremos mais sobre isso. E isso tudo começa aprendendo o significado. Gente, se você não entender, não aprender o significado de meditação, você não vai entrar para dentro de você mesmo. Você não vai usar essa vida, esse corpo como um portal e atravessar. O que é meditar? Como meditar? Quais são as etapas, os estágios da meditação? Entende isso? Ser o que você é, voltar para casa, olhar para dentro de você mesmo e falar: uau, eu me lembro disso. Só um detalhezinho. Quando eu vi pela primeira vez esse poder dentro de mim, meu inconsciente, naquele momento, como se estivesse abrindo uma visão de um segundo. E houve uma recordação. As pessoas podem chamar isso de rebirthing. Houve uma recordação por um segundo de que eu já tinha vivido isso. E por um segundo eu fui e voltei por uma recordação. E era o ventre da minha mãe. E eu como um feto. Me lembrei. Uma memória que estava aí, arquivada. De que lá, nesse lugar, há 67 anos atrás, eu deixei essa memória. Porque isso que a gente é, a gente sempre foi. Não é uma coisa estranha. É recordar, é lembrar, uau! Não existe nada nesse mundo, nada, absolutamente nada nesse mundo, tão familiar quanto Deus dentro de você. Quanto a vida, quanto o que você verdadeiramente é, sua essência. Foi, é e sempre será, por isso eterna, vida eterna, o que você é. O livre-arbítrio
é você voltar para casa. É você começar a viver nesse mundo com outra perspectiva. A perspectiva oferecida por Jesus. Eu uso Jesus porque é o que você sabe, é o que você conhece. Se você fosse de outra civilização aí, de outra crença, de outra religião, seriam as palavras daquele mestre. Mas você sabe as palavras do mestre que você nasceu e cresceu escutando. Deus é Espírito. Deus é luz. E essa luz está dentro de você, está no seu coração. É o coração dos homens. Amanhã falaremos mais claramente sobre isso. Ok? Acho que ainda dá para a gente falar mais alguma coisa. Muita gente diz assim, Lael, o que é meditação? O que é meditação? Gente, meditar, o fato é você voltar para dentro e ver Deus. Isso é meditar. Ok, gente? A parte dentro de você que é eterna, nunca foi criada. A vida que existe aí, o Espírito Santo que existe aí. Meditar significa conhecer, estar na presença para se tornar um, para recuperar o que você perdeu, que é você mesmo. Sua essência, sua verdadeira natureza, aquilo que você é. Isso é meditar. Por isso, a gente vai ter que ter muito tempo para aprender a dar importância, a dar significado. Porque não se esqueçam, nós não fazemos nada, nós não nos interessamos por nada, nós não... Sabe, nunca a gente sentaria para meditar se não fosse importante para nós, se não aprendêssemos a priorizar isso. E para priorizar, temos que ouvir o que é isso. Senão não vamos fazer. Ah, gente, vamos fazer meditação. Aí você fala, o que é isso? Não fazer nada. Já tem muita coisa para fazer nesse mundo, vou fazer meditação. Ah, o que é meditação? Ah, é ficar sentado lá muitas vezes naquela posição, né? Hindu lá, de lótus. Outros deitado na posição japonesa ali, de dobrar os joelhos e sentar sobre os calcanhares. Ou sentar numa poltrona, ou encostado na parede. Sabe, a posição não é a meditação. Tem gente que medita em mantra. Mantra é um exercício de controle de foco. Nada mais que isso. E aí você tem visualizações e um monte de coisa. Técnicas de relaxamento. Imagine isso, imagina aquilo outro. E para muita gente, vai olhar tudo isso e vai falar assim, eu não quero fazer isso. Entende? Eu não estou discutindo, porque eu faço isso. Nas minhas aulas, muitas vezes eu faço. Para ajudar a concentração, para ajudar a pessoa a ter uma ideia. De como é estar dentro. Sabe, a gente precisa aprender a abstrair, a sair dessa lógica maluca. Entendeu? Precisa abstrair um pouco dentro da gente. Mas meditar é além disso. Meditar é usar o livre-arbítrio para conhecer o que você é. A gente precisa aprender primeiro a dar valor ao que nós somos. Entender o que significa e para que serve. Por que eu faria isso? Essas serão as nossas lives. Por que eu faria isso?
O que é isso? Qual a importância disso? Vale a pena? O que isso vai me trazer de benefício? Tudo isso a gente vai ver nas lives. Ok, gente? Portanto, não percam essas lives. Para mim é o momento de compartilhar, de partilhar minha experiência. Por quê? Por quê? Eu fui atrás disso. Por que eu vivo isso? E por que eu quero? Informá-los de que isso existe. E de repente, vocês podem se interessar. Ok? Ok, gente? Até amanhã, então, às 6h33, para começarmos a nossa live, ok? E não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, todas elas. E vocês assistirão esses vídeos todos os dias. Graça e paz.